Olá, meus queridos, paz a todos, amém? Mais uma vez, nós estamos aqui para partilhar o pão com vocês, partilhar o alimento. Vamos permanecer aqui na palavra, no estudo, né? Dessa palavra, dessa e de outras que o Senhor ele deu para nós, mas nós continuamos ali falando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, onde nós lemos, amém? Eu vou só dar uma repassadinha aqui para vocês, para que vocês só relembrem, né? Deus seja louvado, amém, meus queridos? Vamos aí continuar no Cristo retornará em breve. Essa é a palavra, amém, meus irmãos? Vamos ali no versículo 2, eu só vou ler esse versículo, amém? Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Amém, meus irmãos? Então, assim, como eu disse no outro vídeo, que nós estávamos ali falando a respeito da vinda de Jesus, e que o Senhor, meu irmão, minha irmã, ele tem pressa, não é, meu amor? Ele tem pressa de nos usar. Ele tem pressa de usar você, minha irmã. Ele tem pressa, meu irmão. Se levanta, né? Esteja preparado, né? Como eu disse ali na história de Pedro, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele estava caminhando sobre as águas, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele perdeu o foco. Ele acabou afundando, né? Mas aí a gente viu ali, só relembrando vocês, a história de Zaqueu. Irmãos, Zaqueu ali era o chefe dos publicanos, né? Ele era o chefe dos cobradores de impostos. E Zaqueu ouviu falar de Cristo Jesus, né? Meu querido, minha querida, você ouviu falar de Jesus? Então, preste atenção, Zaqueu era um homem que não conhecia Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. E como eu disse ali no outro vídeo, nós temos que falar de Jesus para que as pessoas ouçam falar de Jesus, para que as pessoas venham conhecer Jesus através de nós. Nós precisamos falar, meu irmão, minha irmã, do Evangelho. Zaqueu, ele era uma pessoa, um homem de pequena estatura, vamos falar assim. Ele era baixinho, ele era pequeno. E ele, diferente de Pedro, ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou a situação. Deixa eu pôr o papel, um peso no meu caderno. O que Zaqueu fez? Quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, que Jesus ia passar por ali, ele sabia que tinha bênção para a vida dele. Ele sabia, né, amor? Com certeza. E o que ele fez, meu amado, minha amada? Ele era pequenininho e se formou, diz a palavra ali, Zaqueu, que tinha uma multidão na frente de Zaqueu, todos ali para ver Jesus passar. E Zaqueu era pequenininho, ele não tinha como ficar atrás daquelas pessoas e enxergar Jesus. E Zaqueu queria ver Jesus. E o que ele fez? Ele olhou para a situação? Não, ele procurou uma saída. Eu não consigo ultrapassar a multidão. Aí ele viu uma figueira brava. Se você fazer o estudo da palavra, meu querido, se você procurar lá uma figueira brava, é uma planta tóxica. A gente não pode encostar nela. Mas Zaqueu, mais uma vez, ele não olhou para a situação. Ele falou, eu vou tocar nela, eu vou subir nela e vou ver Jesus. Eu quero conhecer Jesus hoje. Né, amor? E o que ele fez? Ele subiu na figueira brava. Ele saiu da multidão, subiu naquela figueira e ali ele olhou para Jesus. Sabe o que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Ele chamou a atenção de Jesus. Ele fez com que Jesus enxergasse ele. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós estamos aqui tão cheios de dó de nós, de pena de nós, tão olhando para os nossos problemas, né, bem? Olhando para si mesmo, né? Para o nosso dia a dia. Ah, mas eu estou doente. Ah, mas eu estou numa situação difícil. Ah, mas olha isso. Ah, mas olha. Então, e aí nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós deixamos de olhar para Jesus. Nós não conseguimos chamar a atenção de Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu tenho problema de saúde, eu tenho dor crônica, dores fortes. Meu marido sabe, quem me conhece, sabe da minha luta. Quantas vezes eu acordo pela manhã
Não é, amor? E eu não tenho vontade de sair da cama, de tanta dor que eu tô. Aí eu penso, vou ficar aqui na cama, vou ficar aqui gemendo. Não, eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para Jesus, né, amor? Meu marido olha para mim e fala, vamos, amor, levanta. E eu levanto. Levanta. Então, olha para Jesus. Olha, minha irmã, eu estou dizendo para você agora aqui, ó. É difícil? Meu irmão, é complicado? É complicado. Mas levanta. Levanta. Chama a atenção de Jesus, meu querido. Chama a atenção de Jesus. Faça com que Jesus ele te enxergue. Se levanta, independente de se você vai ter comida suficiente na sua panela, independente se você tem o dinheiro para pagar todas as suas contas, independente da sua situação, independente do seu cenário. Mas o meu cenário não condiz com o que a palavra de Deus ela fala, né? Deus, ele fala tantas coisas lindas na palavra, mas o meu cenário não é favorável. E não é, meu irmão, não é. Não significa que Jesus, ele não esteja na sua vida, ele não esteja à sua frente. Deus olha para nós e fala, levanta, filho, vai, eu vou adiante de vocês. Meu irmão, você é conhecedor da história de Davi? Davi era um pastorzinho de ovelha, era um homem, um rapaz jovem, né? Novinho, sem corpo ainda de homem, né? Forte, lutador, mas Deus olhou para Davi. O pai de Davi não enxergava Davi. Os irmãos dele humilhavam ele. Então, assim, Davi não ficou lá, não ficava lá no pasto chorando. Ai, meu pai não liga para mim. Ai, só meus irmãos que são grandes, só meus irmãos que são fortes, que são guerreiros. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não, meus irmãos. Ele cuidava com zelo das ovelhas que o Senhor via ele cuidando com zelo das ovelhas do pai dele. Ele cuidava com carinho, com amor. E ali veio um urso. Meu irmão, você acha que Deus não podia ter livrado da vida daquele urso? Não podia ter só espantado o urso e ido embora? Deus podia instalar o dedo e matar o urso para Davi? Podia? Deus pode qualquer coisa, ou não? Com certeza, Deus pode fazer qualquer coisa. E o que Deus fez? Não, irmão, não matou não. Ele não espantou não. Ele falou, vamos ver lá meu servo. Ele é temente a mim. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai deixar o urso comer todas as ovelhas do pai dele. Quantas ovelhas esse urso vai matar? Davi não deixou ele matar nenhuma. Davi se levantou. Davi se levantou não na força dele, mas na força de Deus, que ele sabia que estava nele. Amém, amor? E o que ele fez? Ele matou o urso. E diz a história que também Davi matou um leão. Um leão, irmãos. Pensa, Davi não era um soldado do rei. Ele não era um soldado treinado, um lutador. Não, ele era um rapaz, um jovem rapaz, novo, de boa aparência, sim, mas ele não tinha porte. Ele não tinha estatura de guerreiro, de soldado. Lutador, né? Mas ele matou o leão. A força Davi de Deus chamou a atenção de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você está chamando a atenção de Jesus? Como eu falei no outro vídeo, né, amor? O que nós falamos? Se nós não chamar a atenção de Jesus, como que ele vai estar na sua vida? Então nós precisamos chamar a atenção de Jesus. Aqui Deus fala aqui, na Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo dores de parto. Então, irmão, o que nós estamos querendo passar para você? Irmão, Jesus está voltando. E não tem como escapar, não tem como você correr para um lado, para o outro, ou fazer qualquer coisa. A única solução é se entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele venha cuidar de você. Como Ele cuidou de Davi, como Ele cuidou de Zaqueu, né? As pessoas que estão aí na escuridão, irmão. Você é do dia, você é uma pessoa, um servo de Deus, você é do dia, você enxerga, você tem
a noção o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo no mundo. Você é da luz, você enxerga. Mas aquela pessoa que está na escuridão, ela não enxerga, ela não vê, ela não tem esse entendimento. Precisa que alguém fale da palavra para ela. Ó, Jesus está voltando. Você precisa abrir seu coração, você precisa entregar sua vida nas mãos de Jesus, para que Jesus venha cuidar de você. Então, precisa de alguém. Mas se você ficar com a boca fechada, você continuar ali na religião, você continuar ali na vida que você quer, a vida fácil, a vida comum, né? É como ali, Davi estava lá e o urso estava querendo matar as ovelhas. E nós temos aqui hoje o urso matando as ovelhas e você não está cuidando das ovelhas. Você tem um chamado, Deus chamou você, você entrou na igreja, você sentou lá, mas você não quer ouvir Deus, você não quer ouvir o Espírito Santo falar com você. Abre seu coração, né? Não queira se pendurar em alguém, num ser humano. Você pendurar no ser humano. O ser humano não vai te abençoar, não vai te salvar. Comece a você tomar alguma atitude como um servo de Deus. Ó Senhor, abre minha mente, abre meu coração, me dê entendimento dessa palavra, me ajude, eis-me aqui, né? Me ajuda a falar, eu tenho vergonha, eu não sei como falar, mas o Espírito Santo vai direcionar a você falar com as pessoas que estão na escuridão. Jesus quer salvar não só você que está dentro da igreja, mas todos aqueles que estão aí fora, pessoas que não conhecem a verdade. Passa a palavra para essa pessoa, fala, eu estou aí. Quando Jesus falou comigo, quando comecei a entender a palavra, eu não dependi mais do homem, dependo do Espírito Santo. Quando eu quero algo, eu falo, Espírito Santo, me ajude a falar na palavra de Deus. Aí o Espírito Santo abre meu coração, e aonde eu tenho, com quem eu estou falando, eu falo a palavra de Deus. Jesus está voltando, Jesus quer salvar a sua vida. Não importa como você vai falar, importa que você fale a palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Voltando ali para a história de Davi, meus amados, quando o exército do rei Esaú estava ali tremendo de medo, incluindo o rei estava com medo de Golias, Deus mandou quem? Deus enviou quem lá? Davi. Por quê, meu irmão? Porque Deus sabia que o único coração que estava ali voltado para Jesus, para Deus, era Davi. E o que aconteceu? Ele acabou que ouvindo ali a voz de Deus, e ele foi lá, meu irmão, minha irmã. Ele foi lá e tinha um exército pronto lá, pronto, meu irmão, fisicamente, mas espiritualmente abatido, acabado. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que você está fisicamente e nem espiritualmente, mas Jesus trouxe nós aqui para falar para você. Olha, para de olhar para as circunstâncias. Eu vou terminar, eu vou ler mais uma parte aqui do meu caderno, né, que está mais virando um livro, que diz assim, olha, depois da história lá que Jesus entrou na casa de Zaqueu para cear com ele e fez ali o milagre, Deus disse assim, olha, não podemos olhar para as circunstâncias, para os problemas, para o cenário não favorável. Continuemos olhando para Jesus com amor e confiança, e Ele tudo fará. Meu irmão, minha irmã, se você não está se sentindo preparado, se você acha que você não tem condição, sabe, de estar ali fazendo a obra de Deus, olha, eu também não me achava. Meu marido também, nós não nos achávamos prontos para gravar vídeo. Nós nunca na nossa vida imaginamos, nós nem gostávamos muito dessas coisas. A gente já tem idade, a gente, né? Tem. Deus, ele não procura capacidade. Deus capacita os escolhidos, com certeza. Os escolhidos e capacita. E não somos nós, meu amado, minha amada. Não é você, irmã, não é você, meu irmão, que faz. Você só
cede a sua boca e a sua língua para o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz sair lavaredas de fogo, fogo santo, fogo consumidor, que tira todo o mal, que tira todo o embaraço, que tira todo o atrapalho do inimigo do seu caminho, do caminho dessas pessoas que vão ouvir você falar, mas não é você, é o Espírito Santo falando através de você, através de mim, através do meu esposo. É o Espírito Santo que faz a obra. Nós somos usados por ele, mas quem faz a obra é o Espírito de Deus. Então, assim, não tenha medo. Não tenha medo. Coloca a tua vida, coloca teu coração, tua boca nas mãos do Senhor, para que ele venha te abençoar. Amém? Amém. Aqui, ó, diz assim, ó. E aqui sim vamos ter entendimento e sabedoria do alto para lidar com toda e qualquer situação. Jesus é fiel e ele é o nosso mediador entre nós e Deus. E o Espírito Santo nos conduz nas orações. Então, assim, meu amado, minha amada, presta atenção. Nós temos um trio aí de Deus sobre nós, que está aqui fazendo o quê, meu irmão, minha irmã? Está nos ensinando como conduzir a nossa vida, como viver a nossa vida e como fazer a obra dele. Nós estamos aqui porque nós fomos trazidos aqui por Deus e o Espírito Santo dele é quem nos conduz. O Espírito Santo é quem conduz você, não é, meu marido? Com certeza. Deus, ele fala sobre a nossa vida. Quando nós demos abertura ao Espírito Santo, então você vai saber o que o Espírito Santo está falando para você. E agora, se nós fechar o nosso coração e pela palavra do Senhor, quando nós passamos a palavra, nós entregamos a palavra e a pessoa olha e fecha e deixa para lá, é como você está virando a costa para Deus. E não faça isso, irmão. Seja ali, atento, seja quem for, está falando a palavra de Deus, ouve a palavra. Aqui no Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, mas nós que somos do dia devemos estar em nosso perfeito juízo. Não devemos usar a fé e o amor como coraça e a nossa esperança de salvação como um capacete. Então a gente tem que ter esperança, né? Tem que ter fé, né? Tem que ter no nosso coração a força do Deus em nosso coração. Amém? E como que nós conseguimos fazer isso? O que está falando aqui nessa palavra? Nós devemos usar a fé e o amor como coraça, ok? Muito bem. Mas o que a gente precisa fazer para que nós tenhamos o capacete ali, uma coraça sobre o nosso peito, um capacete sobre a nossa cabeça? Nós precisamos aqui, em Tessalonicenses, versículo 17, diz assim, olha, orai sem cessar. Então, para que essas coisas se cumpram, nós temos que orar, meu irmão, minha irmã, nós devemos orar sem cessar. O versículo 18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Lembra que eu falei no outro vídeo? Eu falava a respeito de Jesus. Quando ele olhou aquela multidão, e ele sabia que ele precisava alimentar aquela multidão, ele olhou para o que tinha e pôs a mão na cabeça e falou, e agora, meu pai, o que é que eu faço? Não, meu irmão, ele levantou o que ele tinha. O que ele tinha, ele ergueu aos céus e agradeceu, ele deu graça. Por isso a palavra de Deus, né, amor? Fala o quê? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, assim, meu irmão, o que é que você tem? Ah, mas eu conheço pouco ainda da palavra. Nós também conhecemos pouco. Nós não conhecemos muito, mas nós estudamos de manhã, à tarde, à noite. Nós oramos o dia todo, o tempo todo. Meu marido ora aqui comigo, meu marido vai para o trabalho em oração, meu marido trabalha orando, meu marido volta para casa em oração, sempre em espírito de oração. Nós não andamos para a rua que nem louco, erguendo a mão e gritando. Não! Fala aqui, meu irmão, porque o Espírito habita aqui. Não é? Com certeza. Então, o que eu falo aqui, ele ouve aqui.
E o que ele fala aqui, porque eu estou orando, eu estou sempre vigiando, eu sou sensível à voz do Espírito Santo. Aí eu ouço aqui. O Espírito Santo fala, vai filha, faz isso. Eu faço. O Espírito Santo vai lá, ó, aquela pessoa está precisando de um abraço. Eu vou lá e abraço aquela pessoa. E nem sempre o cenário está favorável. Não, minha irmã, não, meu irmão, não está não. Tem vezes que eu estou aqui com dor, doente, pensando, meu Deus, como eu queria alguém que cuidasse de mim, como eu queria alguém que trouxesse uma palavra, que orasse por mim, que me desse um abraço. E Deus fala para mim, vai lá no mercado, lá que eu vou usar você. Vai lá, eu falo ao meu marido, eu tenho que ir lá no mercado, vamos lá. Eu nem sei porquê, mas vamos lá, que Deus quer que eu vou lá. E aí eu vou lá, o Espírito Santo fala para mim, tá vendo? Olha, ela está precisando de um abraço. Abraça ela. Você vê, meu irmão? Cenário não favorável? Sim, o cenário não é favorável. Mas Deus, ele me usa. Só que nós somos canal de bênção, minha irmã. Quanto mais Deus me usa, quanto mais Deus me usa para abençoar as vidas, mais abençoada eu sou. Meu marido é. Com certeza. Né? Nós somos abençoados por quê? Porque nós obedecemos a voz do Espírito Santo. Meu irmão, você tem se deixado guiar pela presença de Deus, pelo Espírito Santo que habita em você, ou você está se deixando guiar, dirigir pela sua natureza humana, ou pela doutrina humana? Isso é um assunto para o próximo vídeo, amém? Continuaremos nesse estudo dessa palavra, amém, meus amados, minhas amadas? Vai ter mais palavra, claro que vai, mas nós vamos permanecer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, temos muita coisa ainda que o Espírito Santo ele nos mostrou para falar, amém? E claro que em tudo isso, o intuito também é falar da volta de Jesus, sempre. Jesus está voltando e ele quer buscar a igreja. Meu irmão, Jesus quer buscar a igreja, não é a placa do seu ministério, não é o endereço da sua casa, é a igreja, que é você, que somos nós. Amém? Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixe o seu gostei, compartilhe o nosso vídeo, clica ali no sininho das notificações para que as pessoas vejam, entendam, para que o YouTube veja, que esse vídeo é bom. Não compartilha a irmã Lília, o irmão Jesus, não, compartilhe a palavra de Deus, amém? Compartilhe as aulas aí que o Senhor está te dando aí através do Espírito Santo dele, para que você cresça, meu irmão, para que você prospere, minha irmã, e prospere muito, muito, amém? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fiquem todos com Deus.